Muito bem, pessoal, boa noite. Alegria poder reencontrar alguns de vocês. Estivemos juntos no Retiro de Casais o ano passado. Acho que foi em Águas de Lindóia, né? Isso, né? Águas de Lindóia. Fazia muitos anos que eu não vinha aqui. Antigamente, a última vez que eu vim foi trazendo um grupo de alunos ali do Seminário Bíblico Palavra da Vida, quando ainda era a primeira igreja batista em Bragança, não tinha quase nada disso aqui, embora seja muito novo, né? Então, poder voltar aqui, encontrar vários de vocês, atender o convite do Nilson. Muito obrigado, viu? O privilégio de sempre partilhar da palavra de Deus com vocês, especialmente casais. Naquilo que o Nilson me passou ser o tema maior ao longo desse ano, um casamento cristocêntrico, e as várias mensagens que vocês já tiveram ao longo desse ano, no retiro também. E eu fiquei pensando, dentre tudo aquilo que já foi falado, o que é que eu poderia contribuir ou acrescentar no último encontro, numa última reunião, num final de ano para vocês. E antes de chegar propriamente no tema, eu fui pesquisar alguns provérbios ou ditados populares que têm tudo a ver com o que eu quero falar com vocês. E vocês já vão entender um pouquinho sobre ditados que falam sobre brigas, discussões e tensões. Eu vou falar a primeira parte e você tenta completar, tá bom? Quando um não quer, dois não brigam. Roupa suja se lava em casa. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quando eu comecei a pesquisar, eu pensei que ia encontrar uma meia dúzia só. Não, tem bem mais. E vocês vão acompanhando comigo. Em boca fechada, não entra mosquito. Quem cala, consente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem semeia vento, colhe tempestade. Esse aqui eu não conhecia e achei engraçado. Briga o mar com a praia, alguém sabe? E quem apanha é o caranguejo. Briga o mar com a praia e quem apanha é o caranguejo. Ou seja, aquilo que não tem nada a ver com a história. Paga um boi para não entrar em uma briga e uma boiada para não sair dela. Eu me identifico muito com esse. Vingança é um prato que se come frio. Eu sei que são ditados populares, são provérbios que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, e talvez vocês, um pouco mais novos, não tenham ouvido boa parte deles, mas eles acabam refletindo muito do que é a nossa mentalidade nos relacionamentos interpessoais, como a gente gosta, aí eu vou usar uma palavra mais contemporânea, como a gente gosta de uma treta, né? Como a gente curte aproveitar oportunidades para esbravejar, para aumentar a tensão ou a discussão, que poderia ser muito mais leve. Isso demonstra que muitas vezes a gente tem uma perspectiva de relacionamento, inclusive no casamento, muito mais do ponto de vista combatente do que propriamente pacificador. Temos uma grande e natural tendência a disputar o nosso espaço e defendê-lo, a não simplesmente lidarmos com opiniões, mas eventualmente acharmos que as opiniões transformam-se em agressões pessoais, quando numa perspectiva de um casamento cristocêntrico, nós partimos muito mais de posturas pacificadoras do que propriamente combatentes. Então eu quero dizer que um casamento cristocêntrico, ele busca muito mais relacionamentos pacificadores do que propriamente relacionamentos de combate, relacionamentos com discussão ou tensões cada vez maiores. Isso você é um pouquinho parecido comigo? Quando você vai discutir com a sua esposa, ou você esposa com o seu marido, você já tem um argumento, e se você já sabe, né, como a outra pessoa pensa, você já tem a réplica, e o que mais? A tréplica. Parece um debate político, né? Você já sabe como pensa, então você já argumenta de um jeito que fecha a possibilidade de pensar desse jeito, ou daquele outro. Caso tenha a seguinte resposta, você já vem com uma contrapartida aqui, porque a gente não entende que muitas vezes o diálogo no casamento deveria ser muito mais uma discussão de opiniões do que propriamente um combate entre pessoas. Por isso, casamentos cristocêntricos adotam posturas
de pacificação. E essa é a perspectiva que eu quero construir com vocês. Eu não usarei um único texto bíblico, eu passearei por vários deles, construindo essa ideia. Em que consiste um casamento que parte da realidade em Jesus, muito mais promotor da paz do que propriamente da tensão e conflito. E eu sei que vocês já tiveram no retiro de casais, para aqueles que foram, uma das pregações, especificamente com Davi Murk, sobre comunicação e discussão e conflitos. Então eu quero acrescentar alguns desses elementos aqui, aquilo que o pastor Davi Murk pregou para vocês, nessa perspectiva. Como ser mais pacificador do que propriamente combatente. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo lá Romanos capítulo 12, versículo 15 até o versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 15 ao versículo 19. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Tende o mesmo sentimento ou disposição mental ou inclinação de disposição de uns para com os outros. E é interessante essa expressão uns para com os outros, porque ela nos leva a um conceito maior, presente no Novo Testamento, que são as várias verdades bíblicas sobre mutualidade. Lembra? Uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. E preste atenção no que esse termo significa ao longo do Novo Testamento. A expressão uns aos outros, na língua grega, ela tem até uma construção interessante, porque duas das consoantes são dobradas, elas aparecem 4 vezes numa única palavra, o que seria mais ou menos a nossa letra L. E na forma como a língua grega compõe as palavras, quando ela dobra um termo, é porque ela está preocupada com a ênfase que aquele conceito, aquele termo traz, não apenas para uma única pessoa, senão também para outras que estão envolvidas naquele conceito. Ou seja, não existe reciprocidade ou mutualidade de mim por mim mesmo, tá bom? Uns aos outros faz parte da verdade bíblica da mutualidade ou da reciprocidade. Ou seja, eu não sou recíproco para comigo mesmo. Eu não tenho mutualidade comigo mesmo, porque eu preciso necessariamente de alguém para quem ou com quem eu demonstro tudo aquilo que está envolvido nessas muitas verdades da mutualidade. Então, quando Paulo fala, tenham o mesmo sentimento, disposição, humildade, não sejam sábios aos próprios olhos, não tornem mal a ninguém, pelo contrário, façam o bem e tenham paz com todos os homens, Paulo está dizendo que isso eu não posso ter por mim mesmo. Eu preciso de alguém para quem demonstrar isso. E sabe o que é interessante? Esse termo de mutualidade, reciprocidade, nunca foi usado entre Jesus e seus discípulos nos evangelhos, nunca. Por quê? Porque a ideia de mutualidade e reciprocidade significa que a Juliana, esposa, não tem algumas coisas e eu acrescento a ela, eu contribuo com ela, tanto quanto eu não tenho algumas coisas e no nosso relacionamento a Juliana acrescenta ou contribui à minha vida. E por que não existe mutualidade entre Jesus e os seus discípulos, os 12 apóstolos? Porque não há nada que falte em Jesus que seus discípulos sejam capazes de acrescentar ou de contribuir. Mas vamos ser sinceros, nenhum de nós é Jesus. Só Ele é perfeito, só Ele é infinito e irretocável. Isso quer dizer que eu não tenho um monte de coisa que, portanto, eu preciso que a Juliana acrescente a mim ou supra em mim, caso contrário, fica uma lacuna. Então, mutualidade não é simplesmente
fazer algo por ela ou dar algo a ela, mas significa acrescentar, suprir, preencher debilidades, dificuldades, deficiências que eventualmente ela tenha. E ela para comigo. Ok? Então, você nunca tem mutualidade consigo mesmo. Sabe aquela ideia? Estou em paz comigo mesmo? Esse não é um conceito que deveria ser tão utilizado como nós utilizamos. Porque, na verdade, paz você desfruta com pessoas. Porque, eventualmente, estamos em paz do nosso coração e o nosso coração enganoso mente para nós quando deveríamos estar perturbados com alguma coisa errada que estamos fazendo. É por isso que daqui a pouquinho eu vou juntar com outro texto de Paulo, de Colossenses capítulo 3, quando Paulo fala: seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações, e não a minha tranquilidade, não a minha satisfação. Então, quando Paulo diz: façam o bem perante todas as pessoas, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens, isso significa que naturalmente temos conflitos entre nós, naturalmente temos debilidades, deficiências, problemas, tensões, pecados entre nós. Então, algo precisa acontecer entre mim e a Juliana, no caso a paz, o fazer o bem, para que de fato estejamos tranquilos. Às vezes, sabe o que é interessante no casamento? Por causa do orgulho, e se você prestou atenção, Paulo fala aí: não sejam sábios aos próprios olhos. Imediatamente ele fala: não fazer o bem, não fazer o mal, tem que fazer o bem e manter a paz. Por quê? Porque em momentos de tensões e conflitos, é extremamente natural que nós nos fechemos no nosso próprio orgulho, na nossa própria sabedoria, na nossa própria interpretação da situação, não nos dispondo a essa mutualidade. De entendermos como a Juliana está processando isso. De não entender como a Juliana recebeu aquilo que eu falei. Então eu preciso sair do meu mundinho e entrar no mundo dela. Isso é reciprocidade. Isso é mutualidade. Então ser pacificador não significa fazer de conta que nada aconteceu. Ou, não, esquece, bola para frente. Não, isso não é ter paz no casamento. Porque eventualmente algumas coisas aconteceram de pecado, de errado, de soberba, de arrogância, de prepotência, de maldade mesmo, que se eu não sair do meu mundinho e tentar enxergar as coisas pela perspectiva dela, de acordo com aquilo que é bom diante de Deus, eu me torno cada vez mais orgulhoso e menos disposto a estar em paz com ela. É por isso que a gente tem o ditado: paga um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Nós vivemos essa mentalidade, porque nós achamos que toda discussão é uma disputa. Mutualidade é o entendimento de que a Juliana não pode ter paz com ela mesma, e eu não posso e não devo estar em paz comigo mesmo, mas nós desfrutamos de paz, de tranquilidade, de satisfação, alegria e contentamento um com o outro, na medida que não somos soberbos, não somos sábios aos nossos próprios olhos, quando não estamos praticando o mal um contra o outro, pelo contrário, estamos buscando se alegrar um com o outro, chorar um com o outro, ter o mesmo sentimento, uma mesma disposição para com o outro. Segundo texto, eu quero lidar com vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede
agradecidos. Aqui tem um conceito que eu lembro que no retiro de casais do ano passado, eu usei pelo menos umas 2 ou 3 vezes, de que todas as nossas horizontalidades no casamento têm que ser reflexo das verticalidades daquilo que experimentamos ou usufruímos de Deus em Jesus. Ou seja, eu não sou capaz de ter paz com a Juliana se primeiramente eu não desfrutar da paz que há com Deus por meio de Cristo Jesus. Ok? Como é que eu resolvo um coração cheio de conflitos, cheio de amargura ou cheio de maldade como o meu? Em Jesus. Ou como a Juliana fala, e a gente acompanha muitos casais da nossa igreja, quem é o único capaz de depilar nosso coração peludo? Ok? Quem é o único capaz? Jesus. Isso quer dizer que se Jesus não trata o meu coração, eu vou esbravejar com ela, ou a minha postura combatente, belicosa, maldosa com ela, vai ser muito natural, vai ser frequente. Por quê? Porque não existe uma questão ainda resolvida entre mim e Deus. Então, tudo aquilo que nós exercemos ou demonstramos um com o outro, horizontalmente, precisa ser reflexo daquilo que a gente já desfruta com Deus por meio de Jesus. E pessoal, é importante a gente entender isso. E eu falo por mim mesmo e para mim mesmo. Se eu partir da minha amargura, da minha soberba, uma palavra que a Juliana usa, que eu não gosto, já é o motivo para ir com, como a gente usa a expressão, né? Hoje é a noite dos ditados, os 2 pés no peito. É assim que a gente faz. Então, quando nós entendemos a paz que temos com Deus, o nosso desafio é não sermos nós mesmos nos momentos mais tensos e conflituosos no casamento. Eu preciso demonstrar horizontalmente aquilo que eu já experimento verticalmente. Por isso que perdoamos, porque fomos perdoados, que foi uma das mensagens que vocês trabalharam esse ano. Não é fácil perdoar. Não perdoamos porque seja fácil. Não perdoamos porque aquilo que alguém fez contra nós é leve, pouco importa, ou já esqueci. Perdoamos porque fomos perdoados. O texto aqui também fala do sermos suporte uns aos outros. E cuidado para não confundir suportai-vos uns aos outros com tolerai-vos. Tá? Eu sei que tem gente que só Deus tolera, né? Só Deus para amar. E tem um ou outro passando a mão na cabeça do marido da esposa, mas não vou dizer quem foi. Eu sei que tem gente que só Deus para amar. Mas pessoal, aqui a ideia é de ser suporte. De dar toda a sustentação necessária. De ser aquele esteio em momentos de dificuldades, de problemas, de tensões ou conflitos. E por que é que nós somos suportes uns para os outros? Porque Deus nos suportou em Jesus. Deus nos aceitou em Cristo. Ou seja, não há nada que Deus ordene para que eu faça com a minha esposa que Ele já não tenha feito por mim em Jesus. Então, quando o texto fala, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o que é que ele está dizendo? Que essa paz um dia foi árbitro entre nós e Deus. Porque Deus puniu em Jesus o meu e o seu pecado. É por isso que somos justificados por meio da fé e por meio disso temos paz com Deus. Queridos, não é fácil termos paz uns com os outros. Não é fácil fecharmos a boca quando teríamos um mundo de coisa para falar. Não é fácil perdoar quando poderíamos ser vingativos. É por isso que a gente vai até a cruz, que é um depósito inesgotável de paz, de perdão, de suporte, de sustentação, de graça, amor, bondade e todo o restante. Ou seja, se eu não me refugio no que Jesus fez por mim, eu não sou capaz de sequer guardar a minha boca para não falar bobagem contra a Juliana. E a gente precisa entender isso. Não é natural a nós o ser pacificador, não é.
A gente gosta de treta. Veja a quantidade de ditado ligado a isso. Gente, estou exagerando? Não é natural. É por isso que partimos de Jesus, a fonte inesgotável de graciosidade no falar, de mansidão no tratar, de perdão no conceder e de paz no se relacionar. Eu preciso me refugiar nele. E eu lembro que eu também mencionei isso, e a série de mensagens ali no retiro foi a partir de João capítulo 15, quando eu falei que eu preciso encontrar em Jesus tudo aquilo que eu não sou por mim mesmo. Porque aquilo que eu não sou, Ele é. Aquilo que eu não tenho, Ele tem. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Então, quando eu vou até Ele, eu encontro o suficiente e o necessário para ser com a minha esposa. Não é por acaso que a figura que Paulo usa para ilustrar o relacionamento entre Cristo e a igreja seja justamente entre o marido e a mulher. O marido é a esposa, ou seja, temos a oportunidade de entre nós exemplificar ou testemunhar o relacionamento que Cristo tem com a igreja. Então eu busco nele, eu encontro nele, eu me refugio nele. Eu lembro também que eu mencionei algo que a Juliana me lembra frequentemente, que nós educamos os nossos filhos assim, né? Nossos filhos já estão com 21 e 20 anos de idade, começando a namorar, tomar seus rumos na vida, e os vários casais que a gente aconselha. Antes do compromisso dela ser comigo, e o antes do meu compromisso ser com ela, é o compromisso com Cristo, que então se demonstra um na vida do outro. É isso. Então, a paz de Cristo, que é árbitro no nosso coração, foi primeiramente um dia árbitro entre nós e Deus. Julgou nossos pecados na cruz. Puniu no Filho o nosso pecado, de tal forma que eu tenho que reconhecer, eu não sou capaz de perdoar a Juliana, mas eu busco em Jesus o depósito inesgotável de perdão para perdoá-la em Jesus. Porque se fosse por mim, eu machucaria, eu vingaria, eu usaria palavras duras e por aí vai. Então, em que consiste ser pacificador num casamento cristocêntrico? Reconhecermos que somos soberbos. Reconhecermos que somos belicosos, gostamos de treta. Reconhecermos que não conseguimos fazer por nós mesmos algo bom. Mas então eu busco nele, me refugio nele, me valho do depósito inesgotável que ele é para esse perdão. Aquela oração que a gente tem que fazer frequentemente, né? Deus, me dê paciência, porque se me deres força, eu bato. Eu preciso de paciência, porque eu não sou. Me dê amor, porque eu não tenho. Me dê perdão, porque eu não sei perdoar. Mas Ele sabe, Ele tem, Ele pode. Então, quando eu falo sobre casamentos pacificadores, nós partimos daquilo que não nos é natural, mas é aquilo que mais caracteriza o nosso relacionamento com Deus. Antes éramos inimigos, filhos da ira. Agora somos filhos de Deus, amigos de Deus, por causa de Jesus Cristo. Isso me leva a uma série de desafios, que é o que provavelmente vai ocupar até a maior parte aqui do meu tempo com vocês. Quais são alguns desafios práticos que essa paz que temos em Jesus e que deve ser árbitro nos nossos corações, nos nossos relacionamentos, aqui tudo isso nos leva em termos práticos. Primeiro, e aí eu vou ler um monte de texto, nem sempre explicando todos eles, tá bom? Primeiro, não seja rixoso. O que é rixoso? Que não para de falar, que fica cutucando. Como é gostoso cutucar, né? Mas cutucar de maldade, sabe? Você poderia ficar quieto, mas você decide falar um pouco mais. Já machucou, mas você prefere raspar um pouquinho mais ali com caco de vidro. Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Homens, cuidado para não pensar que porque o texto aqui fala sobre mulher, isso se aplique exclusivamente a elas. Porque em Mateus 5, quando fala do homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração, aquilo também aplica-se à mulher, tá bom?
Às vezes a Bíblia caracteriza em um dos personagens para comunicar uma verdade que na sabedoria bíblica entendemos como aplica aos outros gêneros também, não apenas a mulher. Sabe a pessoa que fica cutucando? Provérbios 27, 15 e 16. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Sabe aquela goteira que na madrugada faz um barulho imenso? As nossas casas hoje têm laje e talvez seja difícil às vezes percebermos uma telha trincada, uma goteira contínua num dia de chuva. Mas lembre, por exemplo, se você já morou ou já esteve numa casa de madeira, ou de palha e barro, como era comum nessa época, em que você não tinha uma laje para conter goteira, e aquele negócio pingando, gotejando, continuamente, ininterruptamente, atormentando. Essa é a ideia do ser rixoso. E eu tenho que reconhecer, e infelizmente isso é triste eu reconhecer, como eu gosto de cutucar. Sabe, a conversa já deveria ter terminado, mas eu venho com uma espetadinha a mais. E relembro algo que já deveria ter sido esquecido. E argumento algo que já morreu e não deveria ser citado novamente. Isso é o ser rixoso. Como é difícil guardar a boca. E foi um dos primeiros textos que a gente memorizou de Provérbios com os nossos filhos. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. É interessante que muitos casamentos estão arruinados por gente que fala demais. Já deveria ter ficado quieto há muito tempo, mas prefere continuar cutucando. Essa é a ideia do rixoso. Então, nessa dos sermos pacificadores, cuidado para não ser rixoso, não ficar cutucando. Segundo desafio, evite a contenda, a discussão, a disputa, e quem ama, contenda. Eu já vou me explicar um pouquinho nisso. Provérbios 17, 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Como o abrir-se da represa, ou seja, abriram-se as comportas, você vê aquela tromba d'água que você não contém mais. Desiste, pois, antes que haja rixas. Essa é a ideia do pacificador. Ele toma decisões anteriores à disputa. Isso está muito conectado com Provérbios 15. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Podemos decidir o tipo de palavras a utilizar, e esse é um desafio. Efésios capítulo 4, Paulo fala, longe de vocês gritaria, cólera, ira, blasfêmia, tudo aquilo que eventualmente a gente usa no falar para machucar, para agredir. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Olha Provérbios 26, versículo 20 ao 22. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Já percebeu que quando nós temos algum problema ou tensão, dificuldade no casamento, acabamos procurando pessoas que vão nos dar mais motivos do que eventualmente nos confrontar e nos dizerem que talvez estejamos errados? Evite pessoas que vão botar lenha na fogueira ao invés de apaziguarem ou diminuírem as tensões. Não procure pessoas que vão comprar a tua briga e tacar lenha na fogueira. Evite pessoas que amam contendas. Não sei se vocês já ouviram a expressão, fulano de tal é tipo um isqueirinho.
Já ouviu essa expressão? Fulano é isqueirinho. Qual a ideia? Tá sempre pronto para tacar fogo em alguma coisa. Evite essas pessoas. Cuidado com o que vocês compartilham do casamento de vocês com pessoas que não podem ajudar vocês, mas que talvez vão comprar o teu lado e não te confrontar no que deveria. Cuidado. São isqueirinhos que vão tacar mais fogo quando deveriam apagar o fogo, não tacando mais lenha. Há uma estreitíssima relação entre contendas e ira. Como já mencionei, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O longânimo apazigua a luta. Qual a ideia de longanimidade? É alguém com paciência prolongada. É alguém que não está sempre pronto a revidar. Ele suporta algo com maior paciência. Então, é uma das escolhas de um relacionamento, de um casamento pacificador, a longanimidade. Se você prestar atenção, Paulo usou essa palavra ali em Colossenses capítulo 3, versículo 12, quando nós lemos. Mansidão, longanimidade. Longanimidade é o exato oposto da disposição para a contenda. Precisamos aprender, um outro desafio, a lutar contra a soberba. Provérbios 16. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Sabe o que é soberba, orgulho ou arrogância na Bíblia? É aquele que é sábio aos próprios olhos e não está disposto a partir da sabedoria de Deus que julga a situação. Eventualmente nós dois estamos errados. Eventualmente um de nós está certo. Eventualmente nós dois estamos certos, mas por estarmos olhando de perspectivas diferentes, nos julgamos adversários naquela situação. Espera aí, quem é o único capaz de dizer em que estamos errando? Quem é o único capaz de dizer qual é o pecado que está no meu coração? Deus e sua palavra. Isso é humildade. Quando eu reconheço que quem julga a legitimidade das nossas opiniões não somos nós mesmos, é a palavra de Deus. Por isso que Jesus é manso e humilde de coração. Por quê? Porque nele eu encontro uma humildade que não é natural na minha soberba. Eu preciso dele para julgar as minhas questões. Por isso que a paz de Cristo é que deve ser árbitro em nossos corações. Ela é quem tem que julgar. Mas a soberba me impede de reconhecer que eu estou errado. A soberba me impede de reconhecer que talvez a Juliana esteja certa. Parece que quando nós cedemos, aquilo é uma facada no nosso orgulho. E às vezes nós homens temos uma prepotência masculina confundindo liderança com soberba, confundindo responsabilidade com autoritarismo. Eu sei que às vezes a gente brinca, né? Que a última palavra é sempre da mulher e o que qualquer homem falar depois da última palavra já é o início de uma nova briga e por aí vai. Às vezes a gente brinca com essas coisas, mas queridos, num casamento a última palavra é da palavra de Deus. Quem julga se os nossos pensamentos estão certos ou não é a palavra de Deus. Quem julga se o meu entendimento do que a Juliana falou, do que ela fez ou vice-versa, é a palavra de Deus. Porque se formos sábios aos nossos próprios olhos, a gente traz tensão e dificuldade. Ou seja, é por isso que a gente estuda a Bíblia. Para entendermos a sabedoria e a verdade de Deus, para julgar as nossas questões. Nós estudamos a Bíblia para entendermos a mente de Deus, entendermos a verdade de Deus e nos valermos dela nos nossos relacionamentos. Lembra do Salmo 119? Como pode um jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Como é que pode um casamento guardar puro o seu caminho? Como é que um casal pode manter a paz no seu casamento? Observando seu casamento pela palavra de Deus.
Então, lutar contra a soberba significa nos rendermos à verdade e sabedoria de Deus. Nos dobrarmos àquilo que Deus fala na sua palavra. Um outro desafio, precisamos escolher palavras e formas certas de conversar. Melhorar a qualidade da nossa comunicação. Com certeza, Davi Mank já deve ter lidado muito com isso. Quero só mencionar alguns textos. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 4, 29, já mencionei esse texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, mas sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Provérbios 15, 23, o homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa é. Eu lembro de algumas vezes de ter usado algumas palavras duras com a Juliana. E ela falou, eu não gosto quando você usa essas palavras. Elas comunicam o seguinte para mim. Juliana, me perdoe, não devo usar isso, mas reconheço que muitas vezes, justamente para machucar, eu escolhi usar aquelas palavras que agrediam mais ainda. Isso é o exato oposto do que a palavra de Deus diz. Quando deveríamos tomar decisões pelas melhores palavras, né? Aquilo que acrescenta, aquilo que é gracioso, aquilo que é bom, que é de acordo com a verdade de Deus, acabamos usando uma terminologia, um palavreado, um tom de voz que traz mais dificuldade, ira, furor e tensão do que propriamente paz. Por isso que então Paulo vai dizer, longe de vocês, amargura, ira, gritaria e por aí vai. Próximo desafio, a importância da paciência, mansidão e longanimidade. Não é por acaso que esses são aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você percebeu que todos esses aspectos do fruto do Espírito são oportunidades de demonstrarmos essas virtudes ou verdades nos relacionamentos interpessoais? Queridos, deveríamos orar mais uns pelos outros. Não apenas no casamento, senão entre outros casais da igreja, por paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que vocês foram chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando, olha que legal o verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Interessante a expressão que Paulo usa, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a paz. Isso quer dizer que a paz não é natural. Se eu não batalhar, se eu não lutar por ela, o normal é o conflito, a tensão. Por isso, da paciência, da longanimidade e da mansidão. Desafios que nós temos na prática. E por fim, só relembrar um dos temas que Davi Mank já trabalhou com vocês. A importância fundamental da resolução de conflitos e do perdão. Queridos, infelizmente, vamos pecar uns contra os outros no casamento. Vamos ser duros no falar. Vamos ser rixosos, contenciosos. Vamos ficar irados. Vamos cutucar de um jeito que não deveríamos. Usar palavras como não deveríamos. Isso, infelizmente, é o natural a nós. É por isso que a palavra de Deus nos fala tanto sobre resolução de conflitos e a prática do perdão. A prontidão para o perdão determina o quanto aquele pecado que está dentro de nós será fermentado e apodrecendo dentro de nós. Por isso que Paulo diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vai dormir, não deixe virar o dia sem que você resolva os seus conflitos, sem que você resolva os seus problemas e tensões, para que você não acorde no dia seguinte
tendo que lidar com pendências ou pecados lá atrás. Já percebi isso? Quanto mais demorados somos em buscar a paz no momento de tensão, mais duros os nossos corações se tornam e mais difíceis se tornam o perdão, a resolução, o ser suporte e por aí vai. Por isso que Paulo fala, não deixa virar o dia, trata antes, resolva antes, para que justamente aquilo não fique cozinhando, fermentando, apodrecendo no nosso coração. Resolução de conflitos é uma verdade da qual partimos para termos a certeza de que hoje para trás não existe absolutamente nada que pese contra nós no nosso casamento. Que um possa acusar ou condenar o outro de coisas não resolvidas. Isso é buscar a paz no coração, um com o outro e a paz no casamento. Isso é o significado do seja a paz de Cristo árbitro no coração de vocês. Ou seja, um casamento cristocêntrico é aquele que demonstra horizontalmente uma paz que já é verdadeira verticalmente pela cruz de Cristo. Se algo do que eu disse hoje tem a ver com você e algo que você precisa lidar com a sua esposa ou com o seu marido, não deixe virar essa noite, quando chegar em casa, resolva, trate, peça perdão. Às vezes a gente tem isso, eu e Juliana. Às vezes nós falamos algo certo de maneira errada. Então nós pedimos perdão, me perdoe pelo jeito que eu falei. O que eu falei foi verdadeiro, mas o jeito que eu falei foi péssimo. Às vezes a gente junta tudo num pacote. Perdoe por X. Não, especifique. O jeito foi péssimo. O tom foi horrível. Eu fui agressivo. Me perdoe porque eu fui agressivo na maneira como falei. Queridos, isso nos faz desfrutar de paz. A certeza de que nada daqui para trás existe como pendência no nosso casamento. Um casamento cristocêntrico demonstra horizontalmente uma paz que já é verdadeira diante de Deus, verticalmente em Jesus. Quero orar com vocês e depois tem uma música, né? Tem uma apresentação aqui. Deus, muito obrigado, porque temos Jesus e Ele é tudo o que não podemos ser. Ele tem tudo o que não temos naturalmente e Ele pode fazer tudo aquilo que não somos capazes. Por isso, Deus, especificamente nesse tema da paz no casamento, dos sermos pacificadores com nossos cônjuges, que a paz que já temos com o Senhor por meio de Jesus nos ajude a praticar o perdão, a resolver os conflitos, a evitar palavras duras e podres, a não sermos rixosos, a não ficarmos irados ou furiosos, a não gritarmos e a tantas outras coisas que acabamos cometendo contra nossos cônjuges, que são o exato oposto da paz que temos em Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a ser pacificadores, a construirmos e desfrutarmos de um ambiente conjugal, familiar, em que reina essa paz, justiça e amor, que são características do Teu reino, para que não apenas nós, pais, cônjuges, mas também nossos filhos e quaisquer pessoas vindas às nossas casas possam perceber a paz de Jesus reinando nas nossas vidas e famílias. Pois é nesse Jesus que nós oramos. Amém.